GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 81, capítulo 4, Perícias. Lista de perícias, de escalada até faca. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Regras do GURPS, 4ª edição. Vamos continuar com a lista de perícias. Escalada, DX média pré-definida, DX-5. Essa habilidade de escalar montanhas, paredes rochosas, árvores, paredes e edifícios. Para mais detalhes, veja Escalar, que nós vamos falar quando estivermos falando das regras no próximo livro. Modificadores, mais 2 para pendulear, mais 3 para flexibilidade, ou mais 5 para ultra flexibilidade das juntas, mais 1 para equilíbrio perfeito, e uma penalidade igual ao nível de carga, por exemplo, menos 1 no caso de uma carga leve. Escrita, IQ média, pré-definida IQ-5. Essa habilidade de escrever de maneira clara e ou divertida. Um sucesso no teste de habilidade indica que o seu trabalho é legível e acurado. Essa perícia serve principalmente para ganhar vida e ou escrever livros de GURPS, mas pode ser de alguma utilidade em uma aventura, ou depois dela. O relatório de um espião, militar ou detetive particular será muito mais útil se estiver bem escrito. Modificadores, os modificadores de tempo descrito no tempo gasto. Nós vamos ver depois se aplicam. Menos 5 se o PC estiver escrevendo sobre um assunto com o qual ele não está familiarizado. Modificadores de idiomas também se aplicam. Escudo, DX fácil, pré-definido DX-4. Essa habilidade de usar um escudo tanto para se defender quanto para atacar. A defesa ativa com qualquer tipo de escudo, o valor do bloqueio é igual a NH sobre 2 mais 3, arredondado para baixo. O personagem deve se especializar. Broquel, qualquer tipo de escudo, geralmente pequeno, empunhado com uma das mãos. O broquel ocupa completamente a mão, mas é possível prepará-lo em apenas um turno ou largá-lo como uma ação livre. Escudo, esses escudos têm a vantagem de permitir que algo seja segurado, mas não empunhado, pela mão do escudo. Mas tem a desvantagem da lentidão de pôr e tirar esse escudo. Essa é a especialização mais comum, indique como escudo na planilha do personagem. Escudo de energia, qualquer escudo com uma superfície bloqueadora formada de energia em vez de matéria. Escudo, escudo broquel, escudo de força tem valor pré-definido igual a NH de qualquer uma das outras menos 2. Espada de 2 mãos, nós vimos quando falamos de arma de combate corpo a corpo. Espada de energia, nós vimos quando falamos de arma de combate corpo a corpo. Espadas curtas, nós vimos quando falamos de arma de combate corpo a corpo. Espadas de lâmina larga, nós vimos quando falamos de arma de combate corpo a corpo. Esportes, DX média, pré-definido DX-5, entre outras. Essa habilidade de praticar bem um determinado esporte, talvez bem o suficiente para o personagem ganhar a vida participando de campeonatos. Cada esporte é uma perícia diferente, a maioria dos esportes é DX média e tem um nível pré-definido igual a DX-5, mas aquelas que dependendo de força, por exemplo o rugby, pode ter um nível pré-definido igual a ST-5. Alguns outros esportes podem ter valor pré-definido uns em relação aos outros, ou em relação a outras perícias. Faça um teste baseado em IQ para lembrar das principais regras do esporte praticado. O conhecimento detalhado de todas as regras aplicáveis e ligas e torneios, algo que seria esperado de um treinador ou juiz, é coberto pela perícia Jogos de Entretenimento, que nós vamos ver depois. O mestre pode determinar que certos esportes podem ser úteis em situações de combate. Por exemplo, um jogador de beisebol poderia usar o taco para bater pedras ou granadas atiradas contra ele, NH-2 mais 3. Esporte estourada consegue aparar igual a NH-2 mais 3 contra um encontrão de um animal que estivesse usando um ataque com chifres, e um jogador de esporte rugby é capaz de atacar com um encontrão. Esqui, HT difícil, pré-definido HT-6. Essa perícia substitui a caminhada quando o personagem estiver cruzando o país de esqui, e corrida durante uma competição. Faça um teste por dia de viagem de rotina. O mestre pode exigir testes de habilidade muito mais frequentes, normalmente com base na DX em situações de combate ou perseguições ou no caso de manobras de condições ou velocidades perigosas. Nessas circunstâncias, qualquer fracasso indica uma queda, enquanto que uma falha crítica resulta em um D ponto de dano em um membro escolhido aleatoriamente. Estratégia, que é difícil, pré-definido IQ-6, análise de informação -6 ou tática -6. Essa habilidade de planejar ações militares e prever as do inimigo. Normalmente é ensinada apenas por militares. Um sucesso em um teste de habilidade permite que o personagem deduzir os planos militares do inimigo a menos que eles sejam liderados por alguém que tenha essa perícia. Nesse caso, o mestre faz uma disputa rápida de estratégia. A quantidade de informação conseguida depende de quão bem for o resultado no teste, mas não da quantidade dos planos do inimigo. Se perder, o personagem do jogador faz uma conjectura errada, isso é, o mestre fornece informações erradas acerca dos planos do inimigo. O personagem deve se especializar em algum tipo de estratégia. Os tipos importantes são terrestre, naval ou espacial. O valor pré-definido dessas especializações é igual a NH de uma das outras, menos 4. As unidades específicas que estão sendo comandadas são menos importantes, até mesmo unidade de outro país ou NT concede ao máximo uma penalidade de -1 ou -2 se ele tiver informações precisas acerca de suas aptidões. Exorcismo, vontade difícil, pré-definido, magia ritualística qualquer, -3, ritual religioso qualquer, -3, teologia qualquer, -3 ou vontade, -6. Essa habilidade de expulsar um espírito de uma pessoa possuída ou de um lugar assombrado. Ela não é uma perícia mágica e sim um ritual religioso. Tanto um médico bruxo malaio quanto um padre católico são capazes de realizar um exorcismo.
O sucesso do ritual depende da cultura original do espírito. A duração do ritual é de 15 minutos vezes a HT do espírito. Alguns espíritos aguardam pacientemente o término do exorcismo, preparando sua defesa em silêncio. Outros tentam distrair ou até mesmo atacar o exorcista antes do ritual se completar. Quando o exorcismo for completado, realize um teste com essa perícia. No caso de um fracasso, o espírito permanece no corpo da vítima e será necessário esperar pelo menos uma semana para poder repetir o ritual. No caso de uma falha crítica, jogue imediatamente 3D mais 10 e consulte a tabela de verificação de pânico. Mesmo que o personagem consiga manter sua sanidade, nunca mais poderá exorcizar o mesmo espírito. No caso de um sucesso decisivo, o espírito é banido imediatamente. No caso de um sucesso simples, o personagem enfrenta o seu oponente em uma disputa rápida. O NH do personagem é exorcismo versus o maior valor entre a ST e a vontade do espírito. Quando estiver combatendo um espírito que se encontra dentro de um ser vivo, some o maior valor entre a ST e a vontade da vítima ao NH em exorcismo do personagem se ele tentar expulsar o espírito. Se vencer ou empatar a disputa, a criatura permanece e o personagem tem de esperar pelo menos uma semana antes de poder repetir o ritual. Se o PC vencer, ele consegue arrancar o espírito da vítima ou do local assombrado. O espírito de um mortal falecido está destinado ao descanso eterno. Já para demônios e entidades semelhantes, o exorcista deve realizar um teste de reação. No caso de uma reação melhor ou igual à fraca, o espírito se sentirá humilhado e fugirá. No caso de uma reação ruim ou pior, a criatura usará todos os recursos ao seu alcance para se vingar do PC e de todos os que se encontram nas proximidades. Se qualquer uma das etapas do exorcismo acabar falhando, realize um teste de que, com sucesso, indica que o personagem aprendeu algo sobre o espírito e ajudará a banir o inimigo em sua próxima tentativa, o que concede um bônus de mais 2 nos testes de habilidades posteriores. É permitido solicitar esse bônus somente uma vez para cada espírito. Modificador de menos 4 se o PC não tiver uma ou mais das seguintes perícias. Abençoado. Investidura de poder ou fé verdadeira. Ele conseguirá entender o ritual, mas não recebe o apoio de forças sagradas. Explosivos NT, IQ média, pré-definida IQ-5, entre outros. Essa é a habilidade de lidar com explosivos e bombas incendiárias. É obrigatório se especializar. Demolição é a habilidade de preparar e detonar explosivos para explodir coisas. Toda vez que o personagem for usar explosivos dessa maneira, ele tem de fazer um teste. Um fracasso indica que cometeu um engano. A gravidade do engano depende da margem de fracasso. Um resultado muito ruim, com uma carga próxima, pode mandá-lo pelos ares. O tempo exigido varia. São necessários alguns segundos para instalar a carga preparada, mas a demolição de uma ponte grande ou de um arranha-céu pode levar horas. Quando o personagem estiver montando uma armadilha explosiva, use essa perícia em vez de armadilhas. O teste para montar um estopim, por exemplo, uma mina terrestre, em vez de um temporizador, sofre uma penalidade de menos 2, pré-definida engenharia bélica ou de mineração menos 3. Demolição subaquática. A habilidade de se preparar para detonar uma carga explosiva debaixo d'água. Todo o restante é similar a explosivos de demolição. O PC precisa ter a perícia mergulho ou pelo menos natação para poder chegar ao local onde deseja instalar os explosivos. Desarmamento de dispositivo explosivo. Habilidade de desarmar bombas e outros dispositivos. Quando estiver desarmando uma armadilha, faça uma disputa rápida entre o NH de explosivos do personagem e o NH de explosivos de demolição da pessoa que criou o dispositivo. Um fracasso ou até mesmo uma falha crítica não significa necessariamente que a explosão ocorreu. O mestre pode ser muito mais criativo que isso. Uma série de coisas pode acontecer nas circunstâncias adequadas, como sibilos repentinos, peças misteriosas se soltando, cãibras, urticária ou alarmes disparando. É melhor que o mestre jogue os dados e descreva a situação da vítima. As verificações de pânico são apropriadas para sobreviventes de uma tentativa de desarmamento fracassada. Pré-requisitos DX12 ou mais. Desarmamento de dispositivo nuclear. O equivalente de desarmamento de dispositivo explosivo para dispositivos nucleares. Desarmar uma arma militar nuclear é simples, mas fazer o mesmo com uma bomba caseira terrorista pode ser muito mais complicado. Somente uma falha crítica confirmada por uma segunda falha crítica resulta na detonação da bomba. Qualquer fracasso menos grave detona, na pior das hipóteses, o acionador altamente explosivo da bomba, contaminando a área próxima com material radioativo. Não que isso sirva de consolo para os habitantes da região. Fogos de artifício, a habilidade de fabricar mecanismos de pirotecnia, como fogos de artifício, sinaleiros, bombas de fumaça, granadas de luz, etc. Grande parte desses itens pode ser utilizados por qualquer pessoa, pré-definido química menos 3. Essas especializações têm valor pré-definido igual a NH de qualquer uma das outras menos 4, a não ser demolição. E demolição subaquática, que tem valor pré-definido igual a NH menos 2, e desarmamento de dispositivo explosivo e desarmamento de dispositivo nuclear, que também tem valor pré-definido igual a NH da outra menos 2. Modificadores, todos os de equipamento. Menos 1 ou menos 5 se houver alguma distração, por exemplo, um ataque de inimigo, um bando de formigas mordendo seus pés, ou movimentação física, um barco ou ônibus de alta velocidade. Os modificadores de tempo encontrados em tempo gasto são utilizados com frequência. Faca. Nós vimos quando falamos de arma de combate corpo a corpo. Então, estamos terminando por aqui esse episódio do Regras do GURPS, quarta edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Se você gosta, considere nos apadrinhar em www.padrim.com.br/rpgnext ou em picpay.me/rpgnext. Então, a gente termina por aqui e na próxima semana a gente se encontra aqui, no RPG Next. Regras do GURPS, quarta edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.